Você olha a realidade através da tela dos seus pensamentos. E através dos seus julgamentos, que são condicionados pelo tempo. Esse é um presente terrível. E são como tapa-olhos. É pior que um tapa-olho. É como olhar para a realidade através de cortinas grossas. Então a identificação com seus pensamentos, a crença neles, não tendo espaço fora do movimento dos pensamentos. Aqui de novo vemos falta de espaço dentro. Esta é a condição inconsciente, espiritualmente e completamente inconsciente. Então você se defronta com o fardo do ego, que você é o ego, que não é uma entidade diferente do pensamento. São pensamentos com os quais você se identificou. Que não é uma... E o primeiro momento de liberdade surge quando você percebe que alguns pensamentos têm estado na sua cabeça por anos, talvez, e que eles são apenas pensamentos, e que você não é o pensamento, você é consciência. Na vida de todo mundo, ou seja, no dia a dia, as coisas dão errado. Você perde o ônibus, fica parado no trânsito, ou você perde algum dinheiro. Sim, tudo isso é normal, mas se você tiver o seguinte pensamento: somente coisas ruins me acontecem, você está extremamente consciente dessas coisas e elas só confirmam para você que o seu pensamento está correto. E esta é uma percepção seletiva da realidade através da tela do pensamento. Então a realidade lhe confirma não somente isso, esse pensamento ou qualquer pensamento desse tipo, na verdade atrai coisas ruins, coisas negativas. Então, liberdade vem de se distanciar e encontrar primeiro um pouco de espaço dentro de você, a presença. E de lá você percebe alguns pensamentos como repetitivos e apenas pensamentos. Só acontece coisas ruins comigo, lá vem novamente, já ouvi isso antes. Então, tornar-se livre do ego significa tornar-se livre dos pensamentos, da identificação com os pensamentos. Esse é o fim do ego. Pode se apresentar novamente, vez ou outra, mas pelo menos isso é um despertar. Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise. Até que um dia, uma conversa com um estranho mudou sua vida. "Tem um trocadinho aí pra mim, moço?" murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. "Não, não tenho não", disse o estranho. "O que tem nesse baú debaixo de você?" "Nada, isso aqui é só uma caixa velha. Já não sei há quanto tempo sento em cima dela." "Nunca olhou o que tem dentro?" perguntou o estranho. "Não", respondeu. "Pra quê? Não tem nada aqui não." "Dá uma olhada dentro", insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa, teve que fazer uma força para levantar a tampa e mal conseguiu acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. "Eu sou o estranho sem nada para dar." "O que está lhe dizendo para olhar para dentro? Não de uma caixa, mas sim de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado: mas eu não sou um mendigo?" Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável,
são mendigos, mesmo que possuam bens e riqueza material. Buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana, e isso agrada ao ego, mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas esse algo é essencialmente você, e ao mesmo tempo é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você se percebe consciente ou inconsciente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para iluminação. Iluminação é o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não é uma definição completa. Ela apenas nos diz que a iluminação não é sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito. E esse silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega uma definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas ainda acredita que a iluminação é algo apenas para Buda e não para eles próprios. Pelo menos, não nesta vida. A realização dessa dimensão eterna, a nossa verdadeira natureza, é o outro lado da compaixão. Em um nível mais profundo, podemos reconhecer agora não só a nossa própria imortalidade, mas também a de todas as outras criaturas. No nível da forma, partilhamos a mortalidade e a precariedade da existência. No nível do ser, partilhamos a vida eterna e radiante. Esses são dois aspectos da compaixão. Na compaixão, os sentimentos de tristeza e de alegria, aparentemente opostos, se fundem em um só e se transformam em uma profunda paz interior. Isso é a paz de Deus. É um dos mais nobres sentimentos de que os homens são capazes e possuem um grande poder de cura e transformação. Mas a verdadeira compaixão, como acabei de descrever, ainda é rara. Ter uma profunda empatia pelo sofrimento de um outro ser exige um alto nível de consciência, mas representa apenas um lado da compaixão, não é completa. A verdadeira compaixão vai além da empatia ou da simpatia. Não acontece até que a tristeza se misture com a alegria. A alegria do ser além da forma, a alegria da vida eterna. O corpo não morre porque acreditamos na morte. O corpo existe, ou assim parece, porque acreditamos na morte. O corpo e a morte são partes da mesma ilusão, criada pelo modo egóico de consciência, que não tem percepção da fonte da vida e vê a si mesmo como uma coisa separada e sob constante ameaça. Assim ele cria a ilusão de que somos um corpo, um veículo físico e sólido, que está sob uma constante ameaça. A ilusão está em percebermos a nós mesmos como um corpo vulnerável que nasce e pouco depois morre. Corpo e morte, uma ilusão. Um não existe sem o outro. Queremos manter um lado da ilusão e nos livrarmos do outro, mas isso é impossível. Entretanto, você não pode escapar do corpo e nem tem que fazer isso. O corpo é uma percepção incrivelmente distorcida da nossa verdadeira natureza. Mas a nossa verdadeira natureza está disfarçada em algum lugar dentro dessa ilusão.
não do lado de fora, portanto o corpo ainda é o único ponto de acesso a ela. Se você vê um anjo, mas o confunde com uma estátua de pedra, tudo o que você precisa fazer é adaptar a sua visão e olhar mais de perto para a estátua de pedra e não olhar para outro lado. Se você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra, você então percebe que aquilo nunca foi uma estátua de pedra.